Glória a Deus, é para Jesus, é isso aí. Bom dia, igreja. Aproveitando que você está de pé, em reverência à palavra de Deus, eu vou pedir que você, se tiver sua Bíblia, se não acompanhe aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 em diante, alguns versos a seguir. E para quem gosta de anotar, o título desse sermão, dessa mensagem é: Ainda tem lugar na hospedaria. Ainda tem lugar na hospedaria. E Lucas 10, 25 em diante, que é a parábola do bom samaritano, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando e dizendo, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancaram, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem, ou uma hospedaria, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual destes, pois, te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Foi uma palavra que o Senhor, uma parábola que o Senhor falou, Senhor, ao teu povo. Quando certa feita, um homem tentou Jesus para perguntá-lo qual seria o próximo, o que seria necessário para ter a vida eterna, Pai. E que nós possamos hoje, pela revelação do Espírito Santo, poder explanar essa palavra, Senhor, de uma forma clara, objetiva, e que os meus irmãos possam sair daqui entendendo e compreendendo as verdades das Escrituras, e não só compreendendo e entendendo, mas principalmente colocando-as em prática, que é o que faz a diferença em nossas vidas. E a partir de agora, querido e amigo Espírito Santo, eu entrego o controle total e absoluto a Ti, em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, essa é uma parábola até bem conhecida, mas talvez mal compreendida. Então, o texto que a gente acabou de ler, você pode perceber que há um doutor da lei. E esse doutor da lei, ele faz uma pergunta capciosa. O que é uma pergunta capciosa? É uma pergunta que até você já sabe a resposta, mas você quer saber como o outro se comporta ou se porta diante dessa pergunta que você faz. E ele faz essa pergunta justamente no momento em que Jesus estava muito alegre. Não só Jesus, mas aqueles 70 discípulos, eles voltam. Um pouquinho antes, se você ler, você vai ver Jesus falando para os discípulos: curai os enfermos, expulsai os demônios, entrai nas casas, pregai o evangelho, de graça recebeste, dai de graça porque de graça recebeste. E aqueles 70 discípulos saem com alegria de 2 em 2, eles saem para pregar o evangelho em toda a Judeia, e Deus começa a operar naquele ambiente, naquelas cidades, e começa a curar, e pessoas são voltadas para o evangelho.
E de repente os 70 chegam. E eles começam a contar: Jesus, no teu nome nós oramos. E demônios, eles se submetiam ao teu nome, porque nós começamos a curar enfermos. Aquela palavra que você falou para mim, parece que eu estou vendo. Os dois em dois dizendo: Jesus, deixa eu te contar. Olha, eu até achei assim, que não era tanto. Eu via o mestre fazer, mas eu pensei que comigo não era assim. E de repente eu comecei, tinha um homem endemoniado. Quando eu orei, o demônio foi embora. E eles começaram a contar milagres, bênçãos das cruzadas que esses 70 fizeram. E Jesus se alegrou no espírito. E quando Jesus estava alegre, veio um homem, um doutor da lei, tentando confrontar Jesus. Deixa eu te falar algo. Às vezes, quando a gente está alegre com as coisas que Deus começa a fazer na nossa vida, vem alguém com uma pergunta capciosa, como o diabo. Se tu és filho de Deus, o que Deus falou contigo? Que tu não morrerás? Não, você será igual a Deus. Coloca uma dúvida, faz uma pergunta capciosa, uma pergunta para te tentar. E tentaram tirar esse momento de alegria de Jesus, aquele doutor, para envergonhá-lo perante a multidão, porque ele estava pregando. Na época era assim, queridos. Hoje o pregador fala, ninguém interrompe. Mas na época, quando o pregador estava falando, alguém se levantava e fazia uma pergunta, fazia um questionamento, era um ensino. Então ele pregava. Hoje não existe, senão o culto é longe, né? Um perguntava uma coisa, outro perguntava outra. Mas essa parábola nos ensina algumas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. Então, quando eu falo de parábola, é sempre tem uma lição contida nela. Se nós falarmos, por exemplo, da parábola do filho pródigo, fala da verdade central, que é o amor de Deus que tudo perdoa. Da semente é a pregação do evangelho. Dos talentos é que todo mundo tem um talento para fazer alguma coisa para Jesus. Não existe ninguém dentro dessa igreja que não tem capacidade de fazer algo para Jesus. E a Bíblia, então, ela precisa ser, sim, interpretada espiritualmente e nunca apenas intelectualmente. E eu quero compartilhar com vocês alguns personagens reais, personagens da parábola fictícios e os ambientes dessa parábola. O primeiro é um personagem real, o doutor da lei. Ele estava sentado, ouvindo a pregação de Jesus. Ou seja, porém o doutor, embora tivesse até mostrado respeito, que ele se levanta, faz uma pergunta como que se tivesse interessado na pregação de Jesus, mas a intenção dele era diferente. O que eu quero dizer para você é que ele ficou de pé, mas o seu coração não era sincero. Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado para não estarmos sentados aí, enquanto um pregador prega aqui, para a gente não ser um doutor da lei. Não é bem assim. Ele falou uma vírgula errado. Ele colocou um parênteses. Não é bem assim. A gente só olhando os erros de português, os erros de conjugação. Era para falar, nós nos comportamos. Ele falou, nós se comportamos. Era para falar conosco. Ele falou com nós. E a gente fica só olhando os erros de português. Ele falou muitas vezes né. Mas eu contei quantos né ele falou. Então, às vezes, a gente fica mais preocupado em achar os erros gramaticais do pregador do que na mensagem, aleluia. Glória a Deus. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, quando o nosso coração está pronto para receber, não importa se ele fala errado, não importa se ele conjuga o verbo errado. Às vezes a gente nem sabe falar direito, mas quando ele começa a falar, aquilo começa a arder no nosso coração. Aleluia. E cuidado para a gente não ser apenas um teólogo, apenas alguém que só está querendo olhar os erros. Comece a olhar qual é a essência da mensagem. E esse doutor estava assim. Mas Jesus era um pregador que mexia com esses doutores, pois suas palavras deixavam apreensivos e estupefatos. Esses pregadores, no caso dos doutores da lei, eles viviam ensinando o que sabiam. Vou repetir essa frase, grave bem isso.
eles ensinavam o que sabiam, mas Jesus estava ensinando e vivendo o que dizia. Os pregadores ensinavam o que sabiam, mas Jesus ensinava vivendo o que dizia, com exemplos, com vida prática. Então a prática refletia tudo o que Jesus fazia. A própria vida de Jesus era uma pregação. Eu posso ter certeza, aqui nessa manhã tem muita gente que prega muito mais do que qualquer um dos pregadores aqui, porque prega com a sua vida. Quando você prega com a sua vida é uma mensagem. Você não precisa estar no altar. A sua vida fala mais alto do que a tua palavra, do que as tuas palavras. E o que eu quero dizer é que aquele doutor da lei, ele estava preocupado com a sua posição, estava preocupado com apenas a lei, e esquecendo o mais importante, que era viver essa lei. Então, esse doutor da lei, ele apenas era um participante, mas não vivia a mensagem. O segundo personagem, é claro que é Jesus, e dispensa a apresentação. Ele é o nosso exemplo maior. Nessa parábola, ele vai se identificar, depois a gente vai comentar mais ali na frente, como o bom samaritano. Para você que não conhece muito o contexto cultural da época, os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Por quê? Porque Israel se dividiu, ficando uma parte de Judá e outra parte de Israel. Então, Israel se corrompeu mais facilmente. Samaria, já na época de Jeroboão, se corrompeu tanto, fez um altar lá, ídolos, que os judeus abominavam eles. Então os judeus não gostavam nem de conversar com eles. Os judeus achavam que os samaritanos eram o povo desviado, e eles tratavam com desprezo isso. Então por isso que Jesus se identifica assim com o samaritano, porque todo pecador, ele precisa de uma chance. Todo pecador tem que ter alguém que acredita nele, aleluia. Então Jesus estava querendo responder: quem é o nosso próximo? Que pode ser qualquer pessoa, uma pessoa conhecida ou desconhecida, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas aqui, todos os dias nós encontramos. E você não precisa estar na igreja para curar vidas. Quase todos os dias eu atendo lá na empresa que eu trabalho, mas eu não atendo como pastor, eu atendo como supervisor de RH, vamos dizer assim, como gestor de RH. Mas quando eu atendo, porque chega no RH quem não dá mais, quem não tem mais, quando não se consegue resolver internamente lá na supervisão, lá no encarregado dele, então eu atendo, eu escuto muito atentamente o que as pessoas dizem. Primeira coisa que eu faço, uma escuta ativa. E depois, então, eu faço algumas perguntas. E como é que tu estás? Como é que está a tua vida em casa? Como é que está a tua vida aqui? E tal. E nessas perguntas a gente vai pontuando e vamos colocando Jesus, uma sementinha aqui, uma sementinha lá. Por quê? Porque está todo mundo precisando de Jesus. E todo mundo precisa. O crente precisa de Jesus. Aquele que não é crente precisa de Jesus. Aquele que está vivo precisa de Jesus. Aquele que está morrendo precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Então, Jesus, ele é o personagem principal dessa parábola. Mas existem alguns personagens e ambientes dessa parábola. Primeiro, o homem que foi ferido simboliza o pecador que abandona o caminho de Deus e anda por caminhos perigosos. Note que ele saiu de Jerusalém. No texto, Jerusalém, sempre quando fala de Jerusalém, significa o reino de Deus. Tanto é que o próprio Jesus diz: olhai para Jerusalém. Um dia nós vamos morar aonde? Na Nova Jerusalém. Então, quando fala de Jerusalém, fala das coisas do alto. E esse homem desceu, ele saiu da onde ele estava, que era Jerusalém, e ele desceu para Jericó, que é um caminho de 27 quilômetros e uma descida de 915 metros. Nesse caminho tem. E nesse caminho, para você que não sabe, era um caminho meio deserto. Então muitos salteadores, muitos ladrões se escondiam para assaltar os viajantes.
Então, em Jerusalém ele estava seguro. Quando você está na igreja, você está no reino de Deus, Deus está te guardando. Mas quando você resolve dar uma desviadinha, uma saidinha, você vai descer no sentido de Jericó. E cuidado, que nessa descida você pode ter salteadores para te assaltar, te ferir. E é por isso que tem tanta gente ferida. Porque sai de Jerusalém, sai do reino. Quando você sai do reino, você vai em sentido a outro reino. Só tem dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. Não existe um terceiro reino. Não tem mais ou menos, ou estou no céu ou estou no inferno. Não tem dois reinos. Ou estou no céu ou estou no inferno. Ou sou de Deus ou não sou de Deus. Então, esse homem, ele ficou machucado. E diz a Bíblia aqui que ele estava meio morto. Mas o que é meio morto? Que é alguém que está a caminho da morte. E sem Jesus nós estamos a caminho da morte. Fora do reino nós estamos assim, ferido, machucado e a caminho da morte. Mas existe um lugar chamado Jerusalém, glória a Deus por isso. Jerusalém significa, como eu falei antes, o reino de Deus. É onde moraremos. É um lugar abençoado, um lugar criado por Deus e um lugar em Deus. Mas além de Jerusalém, que significa o reino de Deus, existe Jericó. Jericó foi onde eles derrubaram aquelas muralhas e tal, destruíram toda a cidade, e Josué profetizou que essa cidade não deveria ser reconstruída. Se alguém o reconstruísse, morreria o primeiro filho, quando fosse colocadas as primeiras pedras, e quando terminasse a reconstrução, o segundo filho. E aconteceu isso. Então era uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade que significava pecado. E quando a gente sai do reino de Deus, a gente vai sentindo Jericó. Todo mundo já deve ter ouvido falar o rei do rock, Elvis Presley. Elvis Presley era um homem que foi criado na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. Elvis Presley, Deus deu um talento para ele cantar na igreja. E ele amava cantar na igreja quando criança. Mas ele resolveu sair de Jerusalém e começou a emprestar os seus talentos para o mundo. Ele foi reconhecido no mundo inteiro como o rei do rock. Mas nós não podemos dizer como ele vai ser reconhecido no céu. Se ele se arrependeu, talvez Deus deu uma chance para ele. Isso só ele e Deus sabe. Mas o mais importante não é ser reconhecido, ter fama nesse mundo. O mais importante, meus amados, é que um dia Deus olha para você bem no dentro dos teus olhinhos e diz assim: eu te conheço, servo bom e fiel. Oh, glória, hein? Não, mas eu cresci na igreja, mas só que eu cantei para o mundo também, deixei gente feliz. Mas você não pregou o meu evangelho, você não fez a minha obra. E como vocês sabem como Elvis Presley morreu? Morreu devido ao excesso de drogas, falta de ar. Mas Deus tinha um plano para ele. E Deus tem um plano para você. Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente mete os pés pelas mãos e só pensa no aqui e o agora. E esquece que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu. Cuidado com a Jericó. Ela engana muito. Existem os salteadores nessa parábola, que significa os demônios. Você sai de Jerusalém, sentido Jericó, eles estão escondidos para te pegar no meio do caminho. Cuidado com esse caminho perigoso. Ah, mas é só uma escapadinha, não dá nada, eu não quero me separar, é só uma aventurazinha, é só um desviozinho, eu tirei um pouquinho, mas também nem vai fazer falta para os outros, para aquela empresa. É só uma mentirinha. Cuidado com esses caminhos perigosos. Ninguém tropeça em pedra grande, geralmente é nas pequenininhas. Então, os salteadores significam os demônios que vieram para te roubar, matar e destruir. E eles querem te machucar, ferir e roubar tudo que você tem. Mas existe também alguém que poderia ter ajudado esse homem ferido.
que é o sacerdote. E o sacerdote descia, olha, escute bem o que diz o texto, descia pelo mesmo caminho. Na época, o sacerdote significava lei. Saber a lei sem vivê-la não muda a situação de ninguém. Hoje, significa religiosidade. Muitas vezes, a gente está querendo ser apenas um religioso. Eu venho nos cultos todos os domingos, e quartas, ou sábados, ou segundas. Mas quem eu estou levando para Jesus? Quem eu estou influenciando? E às vezes a gente precisa parar para ouvir pessoas. As pessoas que estão mais perto de nós, elas dizem exatamente aquilo que a gente não consegue ver. De vez em quando eu pergunto para minha esposa, o que precisa mudar? Ela me dá cada uma, e eu digo, tá bom, eu não replico nada. Eu só escuto. Por que adianta eu me justificar? Eu preciso fazer com atitudes. E assim, a pessoa mais próxima de você, às vezes, é que precisa te dizer algumas coisas. Porque você não está vendo, você pensa que está certo. Às vezes, ou que é assim. Porque a religião, ela exclui, mas Jesus inclui. A religião afasta, Jesus aproxima. A religião machuca. Machuca, pastor? Às vezes machuca. Jesus cura. A religião escraviza, porque você tem uma mente escrava, só pensa bitolado. Mas Jesus liberta. E de igual forma apareceu outro que era para ter ajudado. Primeiro o sacerdote passou de largo. Segundo passou o levita. O levita significava os sacrifícios. Era aquele que preparava os sacrifícios na época por perdão do povo. Hoje a gente chama de levita o pessoal que canta, o pessoal que ajuda na igreja. E às vezes a gente tem que cuidar para não estar tão ocupado com a obra e esquecendo do dono da obra. Tão preocupado com o serviço, esquecendo daquele que te dá o serviço. Mas glória a Deus que apareceu o samaritano. Aquela pessoa que ninguém diria, que ninguém dava um vintém, que ninguém valorizava. Não, esse é ruim, esse é de Samaria, esse aí não tem coração. Mas justamente esse pecador ajudou outro pecador. E Deus usa pecador para ajudar pecador. Você sabia disso? Deus usa um pecador como eu ou como você para ajudar uns aos outros. Porque nós não somos perfeitos, nós erramos ainda. E pecador é aquele que peca. E você não peca todos os dias, eu não peco às vezes todos os dias. Então eu ainda sou pecador lutando para ser santo. Né? Ou melhor, vou melhorar essa frase. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Mas eu peco ainda. Você peca ainda. A gente só vai parar de pecar o dia que estiver lá na glória. Mas é isso que a gente é. Então Jesus se identifica como samaritano. Ele coloca azeite e vinho nas feridas. E ainda coloca aquele homem que estava meio morto sobre sua cavalgadura. E Jesus veio para isso, para curar tuas feridas. Às vezes o pai ou a mãe te decepcionaram. Mas Jesus não. Às vezes a pessoa que você jamais esperaria te decepcionou, mas Jesus não, te machucou. Ele coloca azeite e vinho. Na época era usado para untar e curar as feridas, né? Para curar. E ele ainda ele leva sobre a sua cavalgadura. Ele pega aquela pessoa e leva. Quero dizer para você que assim nós estávamos quando chegamos para Jesus. Feridos, machucados, Jesus nos trouxe. Por isso que você... E aonde é que ele leva? E aí que eu quero chegar. Ele leva para a hospedaria. O que significa nessa parábola hospedaria? A igreja. Somos eu. Somos você. Jesus, no caso, somos o bom samaritano, que aponta para Jesus, ele nos resgatou ao lado ferido, machucado, meio morto, e trouxe para um lugar onde pode ser tratado. Por isso que Deus te trouxe hoje, nessa manhã aqui, aleluia. É para mim, é para você ser tratado, aleluia. É para as feridas serem curadas, é para as mágoas serem esquecidas, não serem mais lembradas com dor. É para que você e eu possamos entender que foi Jesus que nos trouxe até aqui, para que pudéssemos então aprender uns com os outros
que Ele tem um plano para mim, tem um plano para você. E eu quero dizer que ainda tem lugar na hospedaria, ainda tem lugar na igreja. Glória a Deus. Mas Ele também tem um hospedeiro nessa parábola. Ele disse para o hóspede: cuida dele, até que eu volte. E se tu gastar alguma coisa com ele, eu te pago na volta. Ei, Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar, aleluia. Ele deixou o hospedeiro, que é o Espírito Santo, aquele que habita em você, aquele que habita em mim, aquele que é o amigo da verdade e de verdade, né, pastor? É aquele que nos ensina, é aquele que nos orienta, é aquele que nos consola, é aquele que nos diz a verdade, aleluia. Deus deixou o hospedeiro na hospedaria. Deus deixou o Espírito Santo na igreja dele, aleluia, para que então você e eu possamos ser cuidados, aleluia. Mas ele disse uma coisa interessante: eu vou deixar 2 denários. Eu posso usar isso, hoje é dia de Santa Ceia. Ele disse, os 2 denários é como se fosse os 2 importantes mandamentos de Deus: o batismo e a ceia. Porque na hospedaria, para você permanecer na hospedaria, que é a igreja, você tem que se batizar e tem que comungar, participar da Santa Ceia. Então, quando você está na hospedaria, que é a igreja, se você precisa, assim, foi falar do batismo aqui. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, o que te impede de batizar? Ah, mas eu não estou bem. Eu estou bem, bom ou bem? Se você espera isso, nunca você vai ficar. É um passo de fé. A fé não é o que eu vejo, a fé é o que eu creio. Aleluia. E por isso que ele fala também da Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a pouco. E para encerrar essa ministração, eu quero deixar algumas lições. Com o doutor da lei, nós aprendemos que o que agrada a Deus não é a postura postura física, mas sim a postura do nosso coração. Como você está aí recebendo essa palavra? Não, esse pregador não foi bom hoje, prefiro aquele outro. E está tudo certo. Você tem o direito de ter um pregador preferido, não há problema. Mas qual é o cerne da mensagem hoje? Você tem que amar Jesus. Nós estivemos no retiro e o pastor Flávio pregou a mensagem. Estava o Beto, estava o Jackson, não sei mais quem estava naquele lá, não lembro se tinha mais alguém daqui. Mas ele pregou a mensagem impactante. E a gente precisa amar Jesus acima de todas as coisas. Porque quem ama Jesus, ama o próximo. Quem ama Jesus, ama a si mesmo. Quem ama Jesus, ama as pessoas. Quem ama Jesus, ama a obra. Porque Jesus é o próprio amor. Jesus é amor. E às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas que esquece de amar Jesus. E aquele doutor só estava preocupado com a lei. Esqueceu de amar Jesus. Talvez a igreja hoje está tão preocupada em fazer o serviço, em cumprir uma escala, em fazer isso, em vir na igreja para ouvir uma palavra, para minha semana ser melhor, que esquece de amar Jesus. Se você ama Jesus, tudo é fácil, porque o teu amor, ele cobre tudo. Agora, se você não amar Jesus, vai ser um peso orar, vai ser um peso tudo que vai ter que fazer. Agora, quando eu me coloco diante de Jesus, tudo muda. E com Jesus aprendemos que é melhor pregar vivendo do que viver pregando. Vou repetir. Com Jesus aprendemos que é melhor pregar vivendo do que viver pregando. Com o homem caído, aprendemos que o nosso próximo pode ser qualquer um. Deus pode colocar qualquer pessoa na nossa frente. Tem uma passagem que diz assim, ó: servo bom e fiel, vem, porque quando eu estava preso, tu fosse me visitar, quando eu estava doente também.
Eu estava com fome, tu me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. E a gente vai perguntar: quando, Jesus, que eu fiz isso? Quando deste a qualquer um desses pequeninos, tu a mim tu o fizeste. Então eu quero dizer para você que o próximo pode ser qualquer um. Com a descida de Jerusalém para Jericó, aprendemos que a igreja é melhor que o mundo, pois nela estaremos protegidos dos demônios e salteadores que estão por aí de tocaia. Com a mistura de azeite e vinho colocado nas feridas do homem, aprendemos que a unção do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo não podem faltar jamais ao cristão. E com o bom samaritano, aprendemos que um dia Jesus nos encontrou nas mesmas condições, ferido, machucado, meio morto. Mas ele não passou adiante. Ele parou, nos atendeu, tratou as nossas feridas e colocou sobre o seu cavalo, sobre a sua cavalgadura, e nos socorreu. Com o levita e o sacerdote, aprendemos que religiosidade e rituais não mudam minha vida e nem a que está sofrendo. Então, hoje é dia de Santa Ceia. Talvez você já ouviu essa parábola, mas toda parábola tente trazê-la para a tua vida real. A igreja é a hospedaria. E o hospedeiro, que é o Espírito Santo, ele está aqui. Ainda tem lugar na hospedaria. Quantos prego para mim também. Quantos eu estou trazendo para a hospedaria? Às vezes eu não consigo cuidar, mas traga para cá. Aqui ele vai ser cuidado por palavras ou por pessoas, um conselho e tal. Tem tanta gente sofrendo. E a gente às vezes tão preocupado com as nossas coisas, né? Eu nunca vi um tempo com tanta depressão, com tanta ansiedade, pessoas ansiosas. Eu fico assustado de tantas pessoas ansiosas, depressivas, estressadas. Por que isso? Porque a gente quer fazer mais, a gente não sabe nossos limites. Aprenda a reconhecer os teus limites. Peça ajuda quando for necessário. Peça assim, não tem nada de errado não. A gente é ser humano e precisa um do outro. Eu te convido a ficar de pé. Aleluia. Quero orar por você. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei em qual personagem dessa parábola você se identificou. Talvez você se identificou como esse homem ferido, machucado, meio morto. Parece que passa todo mundo por perto de ti, ninguém te ajuda. Você só está fazendo uma fachada aqui, mas você no fundo, sabe que está meio morto. Está machucado, ferido. Talvez eu e você possamos ser o levita ou o sacerdote que passa de largo. Não quero me incomodar, deixa lá, isso não é problema meu. A gente vê o problema, mas a gente faz que não vê e deixa de lado. Ou talvez você já esteve em Jerusalém, mas está saindo lá e está passando por caminhos perigosos. Cuidado, você ainda não está meio morto, mas nessa saída de Jerusalém está quase se desviando, está com vontade de sair. Cuidado, quando você menos esperar, pode ser que tenha um inimigo de tocaia tentando te pegar. Ou talvez você já foi até para Jericó. Vim hoje só para ver como é que é, mas eu estou bem errado. Ei, mesmo aquele cego em Jericó, Jesus parou e restaurou a visão dele. Mas Deus quer hoje levantar bons samaritanos que se comportem como Jesus, que vão até as pessoas e tragam para a hospedaria, porque aqui o hospedeiro vai cuidar. Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu só trouxe a tua mensagem, só expliquei-a. A palavra se revela por si própria. Pai, eu não sei como está o coração de cada um dos meus irmãos. Hoje é dia de Santa Ceia.
Talvez tenha gente até meia morta aqui, Senhor. Mas hoje, o Senhor pode restaurar, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada vida, Senhor, seja restaurada. Começa a ministrar um tempo de cura, um tempo diferente, Senhor, um tempo que envia, Senhor, bons samaritanos para resgatar, Senhor, essas pessoas que estão meia mortas. Pai, que hoje possam sair daqui vivas e que possam permanecer na hospedaria e receber, Senhor, cuidado do hospedeiro. Glória a Deus. Enquanto o louvor canta, o pessoal da Santa Ceia pode vir. Comece a falar com Deus, fale com Deus, seja sincero.